É isso aí. É isso aí. Eu esqueci como faz isso daqui. Eu fiquei uma semana, 2 semanas sem gravar. E aí, quando eu começo a gravar, fica assim. Eu não sei o que falar. Mas, não sei, cara. Boa tarde pra você que tá escutando o podcast. Eu não gravei semana passada porque eu não quis. E você não paga minhas contas e eu não te devo satisfação. A única coisa que você, como ouvinte, tem que saber é que eu não quis gravar, tá bom? Eu não quis gravar porque eu não quis. E é isso aí. Eu tentei. Eu juro que eu tentei gravar. Eu juro que eu tentei, eu acordei, eu falei, vou gravar podcast hoje, mas eu não consegui. Eu simplesmente não consegui. Liguei o microfone, pluguei no notebook, abri o Audacity, fiquei olhando pro espelho que tem na frente do meu notebook. Fiquei olhando pra minha cara e eu pensei, eu vou gravar, mas eu não consegui. Porque a minha mente se autossabota demais, cara. Eu falei pra vocês que eu não ia explicar o porquê que eu não gravei. E 5 segundos depois eu comecei a explicar, tá? Então vai acostumando aí, cara. Esse é o podcast. Você clicou aqui esperando o quê? É o podcast da Xuxa? Você clicou aqui esperando o podcast do Dua Lipa? Não tem podcast do Dua Lipa aqui. Não tem podcast da Xuxa aqui. Tem o meu podcast. E se você clicou aqui, você tem que esperar isso daqui, cara. E você não tem que ficar surpreso não quando eu falar besteiras, tá bom? Tá, beleza? Então o que eu tava falando? Que eu não consegui gravar. Por quê? Porque minha mente se auto-sabota. E quando eu quero dizer que ela me auto-sabota, não quer dizer que ela fala que eu não sou capaz de fazer as coisas. É porque... Até porque eu acho que eu sou capaz de fazer o que eu quiser nessa vida. Porque a vida é uma só e eu nasci pra dominar o mundo. Mas o lance é que eu não gosto. Eu sou muito perfeccionista, então eu não consigo. Eu não consigo fazer as coisas do jeito que eu não acho que elas deveriam ficar. Por exemplo, enquanto eu tô gravando aqui, eu meio que tô sabendo... eu tô sabendo, enquanto eu tô gravando, que isso daqui tá um lixo, que isso daqui tá uma merda completa. Mas eu não vou parar de gravar porque eu tenho que fazer um esforço tremendo pra poder dar frutos pra minha vida sobre as coisas que eu quero fazer. E isso daqui é uma delas. Então, mesmo eu gravando achando que tá um lixo, eu tô me forçando ao máximo a continuar gravando. Por quê? Porque sim, cara. Porque eu acho que tem alguma coisa aqui que vai ser legal, que é gravar isso daqui, tá? Mas o lance, eu tô desanimado. Por quê? Por que eu tô desanimado? Porque eu acho que eu sou um merda nisso daqui. Eu não deveria gravar isso daqui. Eu não deveria gravar podcast. Eu gravei 41 episódios. Se contar os que eu fiz com o meu amigo, o Felipe, já são 42 episódios. Se contar os que eu gravei e não postei, que é o episódio 0 e episódio 1, que estão no limbo da internet... Eu duvido vocês acharem essa merda. Se vocês acharem, eu juro que eu vou dar R$300 pra vocês. Já são 44 episódios. Então, cara, eu gravei 44 arquivos de áudio, cada um com 1 hora no mínimo. São cerca de 48 horas falando sem parar. Cerca de 50 horas balbuciando palavras que não fazem o menor sentido. E aí eu tive um choque de realidade, eu comecei a observar o planeta Terra e todas as coisas que os seres humanos fazem atualmente. Eu percebi que eu sou só mais um imbecil, inútil, achando que vai conseguir conquistar alguma coisa falando no microfone. Vocês já pararam pra pensar o tanto de gente que grava podcast atualmente? Eu consigo listar só de cabeça uns 20 podcasts. Uns 20 podcasts. Tem o Flow, tem o Podpah, tem o Vênus, tem o A Deriva, tem o Saco Cheio, aí tem o Desinformação, tem o Caganedão, tem o Milico Ponderão, tem o Cansado, tem o do Caio Delacqua, tem caralho, tem o novo do Bola e do Carioca, tem o do Cometa, tem o do Michael Kister, tem o dos comediantes lá, o Maurício Meirelles, tem o do Rafinha Bastos, tem o... Vocês já entenderam o meu ponto. O que eu tô querendo dizer é que tem muito arquivo de áudio na internet. Tem muita gente falando coisa na internet atualmente. Tem muita gente falando coisa na internet. Muita. É um número excessivo, exorbitante. Um número que já deu. A gente não precisa de tanta gente falando, cara. O ser humano, ele não deveria se expressar tanto assim. Porque quanto mais o ser humano se expressa, mais a gente sente raiva do ser humano.
Quanto mais o ser humano fala, mais a gente sente raiva do ser humano. Então não tem por que ter mais seres humanos falando na internet. Não tem por que ter mais gente expressando suas ideias idiotas, sem fundamento, umas ideias arrogantes de merda. Merda. Não tem porquê, não tem porquê. E eu também não quero fazer parte disso aqui. Eu não quero fazer parte disso daqui. Eu não quero fazer parte dessa trupe de filha da puta que fala merda na internet, expressa as opiniões deles como se fosse a coisa mais verdadeira no mundo. Todo mundo infla o peito pra falar as coisas que eles acreditam. Ninguém consegue ter um mínimo de consciência de olhar pra dentro do próprio umbigo fedido que não passou cotonete faz 7 meses pra poder perceber que a pessoa é um merda e que não é a função do podcast tu ficar falando merda. Ou melhor, é a função do podcast tu ficar falando merda, mas não é a função do podcast tu ficar falando merda como se sua merda fosse a verdade. Não, todo mundo afirma. O lance da vida agora é afirmar coisas. Nós nascemos para afirmar coisas e a vida, ela tem um segredo que ninguém nunca pensou, mas eu sei a resposta pra tudo. Eu sei a resposta pra tudo. Tudo que você me falar e tudo que você me perguntar, eu vou ter uma resposta contra, tá bom? Então não tem, já tem muito arquivo de áudio na internet, já tem muita gente falando coisas na internet, e eu não quero, eu pensei, cara, domingo passado eu olhei pro meu notebook e eu falei, cara, por que diabos que eu tô fazendo isso? Quem se importa com essas merdas aqui que eu tô falando? Se eu acho tão importante falar, então por que eu não falo sozinho? Por que eu tenho que gravar no microfone e postar na internet? Por quê? Por quê? E eu comecei a me perguntar tanto que eu simplesmente desisti. E eu fui jogar xadrez. Eu fiquei jogando xadrez o dia inteiro, semana passada, ao invés de fazer os trabalhos da faculdade. Foi isso que eu fiz, cara. E aí, é isso. É isso. Eu não sei, cara. Aí você me pergunta, por que você tá gravando isso daqui agora? Eu também não sei, cara. Eu também não sei, eu tenho que fazer uma força muito gigantesca pra conseguir fazer as coisas pequenas do dia a dia. E por que eu tenho que me esforçar pra fazer algo tão trabalhoso que é falar num microfone por 1h30? Eu nunca parei pra pensar o quão cansativo, o quanto energia eu gasto pra ficar rendendo o assunto por 1h30, cara. Então, isso daqui é um desabafo. Esse episódio, não sei se vai ter 1 hora, não sei se vai ter 10 minutos, eu não faço a menor ideia. A única coisa que eu sei é, cara, se você tá escutando isso daqui, é porque você tá procurando alguma coisa pra eu te falar que vai mudar sua vida, muito provavelmente. Seja em forma de entretenimento pra você dar risada, ou seja uma visão de mundo que você espera de mim, tá? Ou você só quer me apoiar. Então, como que eu posso dizer, cara? Obrigado, eu acho que eu só tenho que agradecer. Se você tá escutando isso daqui, ainda mais depois de tudo aquilo que eu falei até agora, eu te agradeço, porque você acha que eu sou alguém importante. Você deve imaginar que eu sou alguém importante que vai te falar coisas que vão gerar reações químicas. Não sei mais falar. Eu fico 2 semanas sem falar no microfone, enquanto eu pego, eu não sei mais falar as palavras. Então, cara, obrigado, cara. Se você tá escutando isso daqui, muito obrigado, de verdade. Se você tirou um tempo da sua vida preciosa pra, entre tantos podcasts que você conhece no universo, você escolheu justo esse daqui pra tirar um tempo da sua vida pra poder escutar o que eu tenho a te dizer, então muito obrigado, de verdade. Não importa qual é a sua intenção. Se a sua intenção é se divertir, obrigado. Se a sua intenção é procurar alguma visão de mundo que eu tô tendo e que possa te ajudar na sua vida, obrigado. Se você tá ouvindo isso daqui só pra me apoiar e pra eu ter mais números e acessos, obrigado também, tá? Obrigado, porque, cara, é muito podcast. É muita gente falando coisa. A gente tá... Eu odeio a minha dicção. Eu fico prestando atenção do jeito que eu falo as palavras e eu fico puto. Mas o que eu ia falar é o seguinte. Tem nada a ver com esse assunto. Mas o que eu ia falar... Tem muita gente falando coisa na internet. E a gente tá numa era em que as pessoas escolheram, por algum motivo, seja caralho que for, pra poder expressar suas ideias na internet e chamar pessoas pra conversar, entendeu? Então é isso aí. Eu fiquei 2 semanas sem gravar. 2 semanas por quê? Porque desde o último episódio fazem 2 semanas. Passou 1 semana, passou 2, entendeu? Eu tô... Não sei, cara. Não sei mais o que eu tô falando. Eu não faço... a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida, cara. Eu não faço a menor ideia do que diabos eu tô fazendo com a minha vida. Eu não sei mais, eu tô me deixando levar.
E eu tô sem esperança para todos os meus projetos. Eu acho que minha faculdade não vai dar certo. Eu acho que esse podcast não vai dar certo. E algum dia eu vou ter que me render e virar repositor de mercado. É isso que eu vou ter que fazer. Vou ter que virar repositor de mercado e ficar repondo arroz e feijão e latinha de ervilha pro resto da minha vida. Até um dia em que essas atividades vão ser automatizadas. E aí, por causa disso, eu vou... Entendeu? Eu vou ser substituído por uma máquina. Eu vou ser substituído por uma máquina que pensa sozinha e que não reclama. Porque o erro do ser humano é reclamar. Se a gente só fizesse as coisas da vida e a gente não reclamasse, a gente já teria descoberto outro planeta pra gente viver. Mas não! Vamos reclamar! Ai, como a vida é um lixo! Ai, minha mulher me abandonou! Ai, cara, vai dormir! Vai dormir, pega seu travesseiro, deita na cama e dorme. E não me enche o saco. Para de reclamar, ô merda. Por que você tem que reclamar toda hora? Qual que é o sentido de reclamar? Tu vai vibrar o ar pra poder criar som pro universo. E o universo não tá nem aí pras coisas que você pensa. E o universo não vai mudar o jeito dele agir só porque você tá reclamando. Então para de reclamar. Para de reclamar. Não interessa. Você só vai atrair energia negativa. É isso que... Se você acredita que jogar energias pro universo traz energias de volta, então joga energias boas, o inferno. Para de reclamar. Se for reclamar, pelo menos pega o seu celular e grava e posta na internet para as outras pessoas ouvirem. Que nem eu tô fazendo agora, porque eu tô reclamando sobre pessoas que reclamam. Entendeu, ô merda? Então para de reclamar, bosta. Para de reclamar, não importa o quão lixo esteja sua vida, reclamar não vai trazer nada de bom. Do mesmo jeito que ficar rezando e esperando coisas boas não vai trazer nada de bom. Sabe o que vai trazer algo de bom na sua vida, inferno? É você levantar essa sua bunda e sair dessa sua zona de conforto, dessa sua vida lixo, e começar a agir em busca dos seus sonhos, seja lá qual merda de sonho que for. Agora você ficar em casa, ai, eu não consigo fazer as coisas que eu gosto. Vai te fuder? Vai te fuder, inferno? Que bosta. Para de reclamar, bosta. É isso, cara. Eu não tenho mais nada pra falar. Esse foi o podcast. Esse foi o podcast 41. Esse foi o podcast 41, cara. Esse foi o podcast número 41. Mentira, eu tô zoando. Eu quero gravar. Eu quero continuar falando merda no microfone por horas e horas. Eu quero continuar fazendo isso na esperança de que algum dia eu vou ter um grupo de pessoas que gostam de escutar isso daqui toda semana. E aí elas vão me dar dinheiro algum dia. Olha como a esperança, olha como a vontade do ser humano é algo lixo, algo pífio. Algo que pode ser jogado numa lata de lixo como se não fosse nada. O cara, ele realmente tá esperando que as pessoas vão dar dinheiro pra ele, mesmo depois de ele ter falado por 12 minutos o quanto reclamar e falar merda no microfone é algo tão ridículo, cara. É ridículo, é ridículo. Podcast é a coisa mais ridícula que existe no universo, cara. Porque o cara, presta atenção, merda. Ó, a vida já é curta, A gente sabe, desde que a gente nasce e a gente vira criança, que a gente adquire autoconsciência, a gente percebe, opa, pera lá, algum dia eu vou morrer. Algum dia eu vou sair desse universo. Se eu tô vivo, isso implica que a minha não existência um dia vai chegar. Se eu tô aqui vivo, falando no microfone, olhando pra tela da frequência de áudio do Audacity, isso significa que algum dia eu não vou ter existência. Porque a existência de algo, a existência de um lápis implica a não existência de um lápis. Você tá entendendo que o tudo implica a existência do nada? E o nada também implica a existência do tudo? Só que no momento que a gente é tudo, e no momento que a gente existe, a gente tem consciência da nossa existência. Mas quando a gente não existe, a gente não tem consciência porque a gente nem tá lá pra poder ter alguma coisa. A gente não existe. Entendeu, merda? O que eu tava falando? Por que eu tô falando disso, afinal de contas? Agora eu vou ter que... Ah, lembrei. Então, cara... A vida já é curta e a gente sabe que a gente vai morrer a partir do momento que a gente adquire autoconsciência quando a gente é criança. Então, o que a gente começa a pensar? Porra, a vida é curta, então eu não posso perder tempo, né? Eu tenho que ou procurar os melhores prazeres da vida ou conquistar os objetivos muito fodas que vão me trazer mais prazeres na vida. Entendeu? Agora, por que diabos que o cara vai desperdiçar isso na vida dele ouvindo um cara falando no microfone por 1h30? Por quê? Por quê? Por quê? Por que podcast...
é a coisa mais ridícula do mundo. Por quê, cara? Por causa disso, você tá me entendendo? O cara, a vida é curta e tu tá desperdiçando ouvindo um cara falando por 1h30, cara. Ouvindo um cara falando por 1h30. É ridículo. É ridículo. E o cara que faz arte, o cara que faz podcast, o cara que grava vlog, o cara que faz filme, o cara que faz música, o cara que faz pipipi, o cara que faz popopó, esse cara é um filho da puta, arrogante. Ele é um merda arrogante que teve algum trauma na infância dele, onde ele percebeu que a única forma de defesa é ele expressar os sentimentos dele em forma de arte. Porque quando ele tentava expressar de forma séria, ninguém levava a sério, porque ele não tinha um dom com as palavras. E aí o merdinha, ele começa a fazer arte e os pais dele começam a elogiar ele pela arte que ele fez. E os amigos dele começam a elogiar a arte dele. E ele cria um senso de superioridade na mente dele, onde ele acha que ele tem que fazer arte pro resto da vida dele. E que ele merece reconhecimento. Porque se um imbecil retardado de uma figa fosse feliz só pela arte per se, ele não precisava ganhar dinheiro com a arte, ele ia fazer outra coisa. Ele ia vender pão, ele ia pintar muro, ou ele ia virar pedreiro, porque são coisas que dão dinheiro e que produzem coisas para a sociedade. A sociedade precisa de um pão, a sociedade precisa de uma parede pintada, a sociedade precisa de um muro levantado por uma pessoa e projetado por um arquiteto. Entendeu? Agora, a humanidade, ela não precisa de um cara falando num microfone por 1h30. A humanidade, ela não precisa de um cara falando no microfone por 1h30. Você tá entendendo? A sociedade não precisa de mim. A sociedade não precisa dos músicos. A sociedade não precisa de arte. Não precisa. Quem fala que arte é boa pra cultura, tá mentindo. Tá mentindo. O cara que fala que a sociedade precisa de arte pra sobreviver, ele tá mentindo. Ele tá sendo desonesto com você. Ele tá sendo impuro. Ele tá sendo mentiroso. Ele tá sendo falso e imoral. O cara que tá falando isso, ou ele é burro, ou ele é desonesto, ou ele é uma pessoa má. Porque a sociedade não precisa. Se uma sociedade entrar em guerra e começar a passar fome, você acha que elas vão pensar na música do Beatles nos momentos de crise? Vai pro inferno com essa sua demagogia, caralho. O que a gente precisa é de produção. O que a gente precisa é de conforto. O que a gente precisa é de segurança, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não precisa de um cara falando por 1h30 no microfone. E por que o cara grava? Por que o cara grava? Porque ele é egocêntrico, porque ele é um merda e ele precisa de reconhecimento pelas coisas que ele faz. Você tá me entendendo? E a sociedade, ela só permite que a arte e a cultura exista porque existem pessoas nas parcelas mais baixas que estão acordando 5 da manhã para poder produzir a base da sociedade. Porque as pessoas que estão em castas mais acima, elas estão ocupadas coçando o saco, porque elas estão ganhando dinheiro sem fazer merda nenhuma. E aí o que elas vão fazer? Elas vão pegar um microfone, vão gravar por 1h30. Vão pegar um quadro e vão pintar com um pincel. Vão pegar um violão e vão tocar. Pra poder produzir arte, pra poder produzir mídia, pra poder produzir pensamento, pra poder produzir linguagem. E a gente não precisa disso. A gente não precisa disso. E quem fala que a gente precisa é burro, é ignorante, é um merda. Entendeu? É isso. É isso que eu tinha pra falar sobre pessoas que gravam podcast. Tá me entendendo? Pode ter sido uma ofensa pra mim mesmo? Pode ter sido uma ofensa pra mim mesmo. Pode ter sido só um desabafo, porque eu percebi o quanto fazer isso é insignificante e simplório e ignóbil. Pode ser, cara. Que se foda. Que se foda. Porque eu posso. Eu tô fazendo isso daqui porque eu posso. Porque eu quero e eu fui lá e fiz. E você tá escutando e você não pode reclamar. Você não pode vir aqui em casa e dar um tapa na minha cara e mandar eu calar a boca. Você não pode fazer isso. Se eu estivesse falando isso pra minha mãe ou pro meu irmão, eles iam falar isso. Fala, Daniel, cala a boca, cara. Cala a boca, que inferno. Jesus Cristo. Sua boca é um... Não sei, cara. Sua boca é é uma máquina de fazer merda. Tá, cara. Essa foi a piada, desculpa. É isso, cara. Não gravem podcast. Peguem o microfone de vocês e vendam. E usem o dinheiro para investir em criptomoeda. Usem o dinheiro de vocês para poder produzir coisas para a sociedade. Não gastem o seu dinheiro com microfones e computadores. Pra quê? A sociedade não se importa com o que você pensa. Se a sociedade ouvir o que você pensa, vai ser pra te fazer ser motivo de chacota no futuro. Ô merda. Então, cara, para. Ninguém quer ouvir o que você fala, desgraça.
Ninguém quer ouvir o que você fala. Ninguém quer ouvir o que você fala. Ninguém se importa com as coisas que você fala. Ninguém se importa com você no fim das contas. As pessoas não se importam com você, as pessoas se importam com o que você produz pra elas. As pessoas não se importam com o que você sente no fim das contas. As pessoas não se importam com o que você pensa quando você acorda. As pessoas não se importam com o que você imagina na hora do almoço, as suas ambições, as suas conotações, as suas colocações. As pessoas se importam com o que você produz pra elas. As pessoas não se importam com a sua presença. As pessoas se importam com o que você faz com que elas sintam sobre você. Porque se você só existisse e não fizesse absolutamente nada, só pensasse, as pessoas não iriam se importar com você. As pessoas só fingem se importar com você porque você produz alguma coisa pra elas. Seja alegria, seja dinheiro, seja produção. Mas no fim, cara, a sociedade não se importa. A sociedade, ela se importa com pessoas que sejam produtivas, com pessoas que cheguem no fim do mês e recebam um pacote de dinheiro relativamente às coisas que aquela pessoa construiu para a sociedade. Seja um tijolo colocado numa parede, seja uma pipoca frita, cala a boca, uma pipoca estourada para uma criança numa praça. Seja lá o que for, a sociedade gosta disso daí, de pessoas que produzam, não de pessoas que chorem, não de pessoas que fiquem choramingando pelos cantos, nas lamúrias e se derretendo em lágrimas. Ai, não vai pro inferno, para de chorar e vai produzir. A sociedade quer que você produza cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Coisas boas, né? Não ficar falando no microfone por uma hora e meia. Que sociedade liga pra isso, por acaso? A sociedade não se importa com isso daí, cara. A não ser que você fale as coisas que ela concorda. Aí sim. Aí a sociedade vai se importar legalzão. A sociedade vai se importar bem. Vai se importar nota 10. Vai se importar legal, porque você tá falando coisas que tocam no orgulho dela, que tocam no ego dela, entendeu? É isso aí, cara. Chega. Chega de podcast. Chega de podcast. Ninguém mais precisa disso daqui, cara. Ninguém mais precisa de gente falando por uma hora e meia em microfone. Já deu, cara. Já deu. Todo mundo pega um microfone e pensa, não, a sociedade tem que ouvir as coisas que eu penso. A sociedade tem que ouvir minhas colocações, minhas críticas. Olha, eu tenho uma teoria sobre a maneira que as pessoas agem. Não, mesmo se for algo... Não, porque eu produzo humor. A sociedade tem que escutar o que eu falo e eu vou gerar risadas porque... Olha só minha tese. Eu tenho uma tese, hein, pessoal? Eu tenho uma tese. Olha só. Eu vi coisas do mundo. Olha assim, ó, política, hein? Ah, eu tenho uma tese sobre tijolos e cachorros. Olha, eu tenho uma tese... Ah, vai pro inferno. Ninguém liga pra sua tese. A gente só vai ligar pra sua tese se ela for realmente engraçada. Aí beleza, a gente escuta. Mas se não for engraçada, ninguém se importa, cara. E as pessoas vão te dar uma chance. Elas vão escutar seu podcast. E elas vão ouvir o que você tem a dizer. E elas vão pensar, puta que pariu, eu perdi tempo da minha vida. E elas nunca mais vão clicar no seu podcast. Mas vai estar lá registrado os cliques da pessoa. E você vai se iludir achando que você vai ter mais um ouvinte assíduo. Mas você não tem ouvinte, cara. Ninguém vai sentir sua falta. Se você parar de gravar o podcast que você tá tentando construir há tanto tempo, ninguém vai se importar, cara. Ninguém vai se importar. Porque as pessoas têm uma vida pra viver. As pessoas têm a bunda pra limpar. As pessoas têm punhetas pra bater. As pessoas não têm podcast pra escutar. As pessoas escutam podcast nos momentos de ócio da vida delas, onde elas não têm nada pra fazer. E aí elas pensam, caramba, eu poderia estar ocupando a minha mente com alguma coisa nesse exato momento. O que eu vou fazer? E aí elas abrem o YouTube. O YouTube, que é uma plataforma de vídeo, pra poder escutar podcast. Você tá me entendendo, cara? Se a pessoa se importasse mesmo com o que tu fala, ô merda, ela não veria em formato de vídeo, ela só escutaria o que você tem a dizer. Mas aparentemente o podcast em vídeo tem mais acesso. Porque eu postei o podcast em vídeo semana retrasada, que deu 40 visualizações. Agora eu posto o podcast no Spotify e tem duas visualizações. Duas. Mas não, tem que ser em formato de vídeo. Ai, vai cagar, caralho, vai cagar. Isso daqui é podcast, isso daqui é rádio. Isso daqui não é pra você me ver, não. Por que você tem que olhar pra minha cara enquanto eu falo, ô bosta? Por que você não consegue só escutar o que eu falo? Por que você tem que olhar pra minha cara enquanto eu falo? Se fosse assim, as pessoas tinham criado câmeras ao invés de rádio primeiro. As pessoas criaram formas de se comunicar antes, não formas de mostrar a cara.
Isso não faz o menor sentido. Mas enfim, me deixa com a minha tese aqui, cara. Me deixa com a minha tese. Enfim, deixa eu voltar pro personagem. Deixa eu voltar aqui. Entendeu, cara? Não, eu vou entrar numa plataforma de YouTube pra ver vídeo de pessoas conversando. Putz, que vida solitária que você tem, né? A pessoa tem que ter... A pessoa, o ser humano, tem que estar muito, muito triste pra poder assistir duas pessoas conversando. Essa pessoa, ela já desistiu da vida. Essa pessoa, ela não tem mais nada dentro dela e ela precisa preencher com alguma coisa imbecil. E ela escuta, ela escolhe escutar duas pessoas conversando por 2 horas, cara. Que deprimente, cara. Que vida de merda que você tem, cara. No YouTube. Antes fosse no Spotify, pra você botar no seu fone de ouvido, dar uma caminhada pelo parque, lavar sua louça, arrumar seu quarto. Não. Você tem que prestar atenção. Você tem que fazer um ato onde você se concentra com o seu cérebro em 2 pessoas conversando. 2 pessoas conversando. Chega, já deu. Eu vou me aposentar e eu vou escolher outra forma de fazer isso daqui. Porque eu acho que isso daqui não dá mais. Isso daqui chegou no limite da minha consciência, onde eu não tenho mais nada pra extrair. E tudo que eu tento extrair disso daqui é uma cópia de alguém que eu admiro, que faz isso daqui bem, entendeu? Quando eu tento fazer isso daqui, o meu cérebro, ele tenta recriar alguma forma de fazer isso daqui que uma pessoa que eu admiro fez, entendeu? Mas eu não consigo. E aí eu escuto depois e eu penso, caralho, isso daqui não tem alma. Isso daqui é uma cópia, uma tentativa de uma cópia barata dos caras que eu admiro. Que inferno, como você é um lixo, cara. E aí todo mundo que escuta, obviamente vai associar. Todo mundo que escuta vai ouvir e falar, caramba, parece o fulano, que tem o fulano cast. Fala, cara, que merda, eu tentei ao máximo não relembrar com a minha fala, esse filho da puta, e tu vem e me diz isso. Não, mas não foi na intenção de ofender, é um elogio. É um elogio você copiar o cara? É um elogio você fazer cópia? Por quê? Desde quando, caralho? Merda. Não dá, eu me recuso totalmente. Eu quero achar minha alma, que tá perdida dentro de mim há muito tempo. Eu queria achar a minha alma que está dentro das profundezas do meu coração. Eu queria, cara. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Tá, chega. Cansei desse assunto. Eu vou reagir a um vídeo que eu achei esses dias. Eu queria muito rever aqui com vocês. Porque é a coisa mais ridícula... É a coisa mais ridícula que eu já vi no universo, cara. E esse episódio vai ser isso aí. Tá? Não gostou? Me processa. Enfia o dedo no cu e chore. Vamos lá. Eu tô abrindo o YouTube aqui. Dá uma segurada, o ser humano. Assistir mais tarde. Vamos ver se eu acho aqui o vídeo. Cadê? Será que eu perdi? Cadê? Merda. Não, tudo bem. Eu lembro o nome do vídeo. E aí vai dar pra eu achar aqui no YouTube. Aqui, achei. Tá. É o seguinte. Por algum motivo, o YouTube, ele escuta as coisas que eu falo. O YouTube, o Google em geral, o meu celular, ele escuta as coisas que eu falo. E ele analisa com o algoritmo dele vídeos pra poder me recomendar. E qual que é o lance? Eu tava com meu amigo de boa em casa, semana retrasada, e a gente começou a conversar sobre apropriação cultural. Porque eu tava falando que é um lixo, que não faz o menor sentido, etc. E o YouTube, ele me recomendou um vídeo no outro dia sobre apropriação cultural de um cara. Eu não vi esse vídeo antes e eu vou reagir ele com vocês aqui agora. O nome do canal é Spartacus. Eu já ouvi falar desse cara no passado porque ele perdeu Ai, cara, qual é o nome do notebook da Apple? Ele perdeu um notebook da Apple. Esse é o nome do notebook da Apple. Notebook da Apple. Ele perdeu esse notebook. Ele tava fazendo uma vaquinha.
E o povo tava criticando ele porque ele é comunista. Aí você fala, ai, como é que você quer fazer crowdfunding pra apoiar uma empresa capitalista e blá blá blá. Chato, né, esse assunto, mas eu quero ver esse vídeo aqui com vocês porque eu quero reagir e eu quero ver o que sai da minha cabeça na hora, tá? Eu quero ver a merda acontecer, eu quero ver a merda caindo no ventilador. Vamos lá. O que é apropriação cultural, Espartaco Santiago? Me diga. Vamos lá, vai ter propaganda antes do TikTok, obviamente. Eu já mutei meu celular porque eu não quero ouvir essa merda. Eu cansei. E agora tem uma propaganda de remédio, Advil. Tá bom, Advil. Colocou tranças. Vamos lá. Tá. Uma branca colocou tranças. E agora? Ela tem o direito de fazer o que quiser com o cabelo dela, ou ela tá desrespeitando a cultura negra e fazendo apropriação cultural? Cara, você não tem dicção nenhuma, filha da puta. Desculpa se ficou muito alto aqui minha voz, é porque... Eu imagino, você tá ouvindo o vídeo no seu fone de ouvido, no meu podcast, aí você aumentou o volume pra poder escutar melhor. Desculpa, esse é o meu volume máximo que o meu celular atinge. Mas, vamos lá de novo. Arruma essa sua dicção, Spartacus. Essa é uma pergunta que eu vejo as pessoas fazerem há anos na internet, sem nenhuma resposta definitiva. Inclusive, o primeiro vídeo de textão desse canal, há 2 anos atrás, era exatamente sobre esse tema. Cara, isso significa que você tem um tempo livre, mano, porque você tá falando de uns assuntos que, meu amigo... Mas ao mesmo tempo que eu ainda concordo com muitas coisas que eu falei naquele vídeo, é que as pessoas elas erram muito ao falar de apropriação cultural. Porque as pessoas acham que o problema da apropriação cultural é a branca não pode usar turbante. A branca não pode usar a trança Rastafari. Tem outras que eu já não concordo mais. Então hoje, para além de compartilhar minha opinião sobre o assunto, eu quero compartilhar a minha pesquisa. Para entender essa tal de apropriação cultural, a gente precisa, antes de tudo, entender o que é cultura e o que é apropriação. Mano, não tem segredo. Não tem segredo. Tu não precisa fazer uma pesquisa pra algo que é tão facilmente definido na sociedade. Seu animal do caralho. O que é cultura? Um conjunto de hábitos de uma sociedade. Acabou. Ô merda. A cultura é um conjunto de conhecimentos, arte, costumes, lei, moral e hábitos compartilhados de um mesmo grupo. Algo que está sempre em constante transformação. Ou seja... Tá, que eu vou ter que concordar. Eu não vou dar uma de chatão aqui também e discordar de tudo que o cara fala, porque aqui ele tá certo. A cultura está sempre ligada à expressão da identidade de um grupo. E através da história, a identidade se formou através de uma relação de poder entre grupos, chamada de colonização. Ah, mano. A colonização foi esse processo onde os povos europeus se apropriaram dos territórios americano, africano e asiático. E o que é essa... Você esqueceu do... O cara pesquisou legal quando ele esqueceu da Oceania, né? Que assim, não sei se ele sabe que a Austrália foi invadida pelos ingleses e a Nova Zelândia também, né? Mas... Tá. Vamos relevar, né? Não vou dar uma de chato aqui. Vamos lá. O que é se apropriar, Spartacus? O que você tem a me dizer sobre o que é apropriar? Apropriar é o ato no qual o sujeito toma posse de algo que não pertencia, tornando-o próprio. Ou seja, roubar. Os povos europeus viram Eu não sei porque eu pausei. Eu achei que eu ia falar alguma coisa relevante. esse processo de colonização como conquista e progresso, enquanto os povos africanos e indígenas viram isso como genocídio e roubo. Sabe o que eu mais odeio desses videozinhos de lacração e de conscientização? É que os caras, eles falam numa pompa, como se eles fossem os donos da verdade. Isso me irrita muito. É que vocês não vão ver, porque vocês estão ouvindo, né, obviamente. Talvez, muito talvez, porque eu sou preguiçoso, eu faço um corte disso daqui, pra vocês verem um vídeo e tal, mas... Não sei, cara, por que ele faz esses trejeitos, esses movimentos da cara dele? Dá vontade de socar, dá vontade de pegar a cara dele e arrastar no meu pé, no meu calçado, sei lá, não sei, sei lá. Então esse processo de invasão e exploração de territórios de grupos que ali estavam. E esses territórios vão desde o território mesmo, tipo o lugar físico, até territórios culturais e intelectuais. O que é um território cultural e intelectual? Eu vou invadir a sua cabeça
e eu vou tomar vou tomar posse de tudo aquilo que tem na sua cabeça. Isso não faz o menor sentido, cara. Como que... Ai, meu Deus do céu. Tô brincando, eu entendi o que ele quis dizer, mas eu achei engraçado porque é meio abstrato, né? E ele falou de algo físico e depois de algo abstrato logo em seguida, sem, né? Enfim. Até hoje, por exemplo, nossa cultura é dominada por padrões europeus. Não. E começou a cagada. A moda que as pessoas seguem é a moda europeia. A história que a gente aprende na escola é a história da Europa. E as pessoas que são vistas como mais bonitas são aquelas que têm traços europeus. Mano, eu fico doido com a bitolação desses caras, que eles acham que tudo é uma conspiração de uma relação de poder entre o oprimido e o opressor. Tipo, tudo isso é uma tentativa de roubar a cultura das pessoas. Não, cara, calma lá, cara. Relaxa um pouco, cara. É só cultura, é só brisa da nossa cabeça. Você tá dando muita importância pra algo que não faz o menor sentido quando você analisa materialmente. Quando você faz uma análise material, uma análise materialista do que você tá chamando de cultura, você percebe que é um monte de baboseira, de coisa que a gente aplica a nossa autoimagem, cara, que você pode só descartar. Tudo bem, eu entendo que você cresceu no contexto de um país que foi colonizado, então não tem como você falar que essa é a sua cultura que tá sendo roubada, sendo que a sua cultura já foi dizimada. Ou melhor, aquilo que você acha que a sua cultura já foi dizimada há muito tempo, porque você foi colonizado por esses caras que estão impondo esses padrões. Então, não faz o menor sentido, pelo menos na minha cabeça. Talvez eu seja muito imbecil pra entender. Spartacus, por que você tem esse nome de filme de Império Romano, cara? Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir. Agora que a gente já entendeu o que é cultura e o que é apropriação, vamos entender o que é apropriação cultural. O que acontece? Afirmar sua identidade sendo parte de um grupo oprimido é uma tarefa dolorosa. Ai, que dor. Ai. Ai, como dói usar turbante. Ai, está doendo. Ai, doloroso. Doloroso pra caralho. É um processo de resistência. Afinal, afirmar o valor dessa identidade cultural tá ligado a afirmar o valor desse grupo. Que valor, mano? Que valor que o ser humano tem? Ô, merda, você tá se achando mais valorizado só porque você usa uma determinada roupa diferente? Que representa alguma coisa? Cara, pau no cu do que aquilo representa. É só um pedaço de pano. Você tá afirmando que aquilo representa algo porque você é bitolado, mas eu tenho o direito sim de oprimir. Essa frase ficou estranha. Eu tenho o direito sim de oprimir do jeito que eu quiser, porque é só um pedaço de pano. Pau no cu do que você acha que é só resistência. E outra, cara, se essa sua cultura ela é tão importante pra você e você sabe que ela é super importante pra você e que ela representa um monte de coisa, por que é tão doloroso? E por que te gera tanta resistência você usar parte dessa cultura, sendo que não importa o que as pessoas vão falar, é só você continuar fazendo a sua cultura, cara. Você quer realmente que as pessoas parem dentro do âmago delas de pensar coisas sobre qualquer coisa que for sobre o seu grupo, porque se elas pensarem em reproduzir os pensamentos, vai ser doloroso pra você. Isso me soa meio mimado, cara. Isso me soa meio infantil, de verdade. Mas tudo bem, vamos continuar pra não... Né? Sei lá, vou ficar meio chato aqui. Não sei. Por exemplo, defender o valor do acarajé está ligado a defender o valor da cultura negra e baiana. O valor do acarajé, mano, é uma comida. É uma comida, seu merda! Cara, você tá querendo defender o valor de algo que eu vou comer e vai sair pelo meu cu em forma de bosta. Você tá querendo defender o valor de algo que as pessoas dão para as outras pessoas se alimentarem. Você é muito mimado, cara. Você é muito mimado. Minha Nossa Senhora, você é muito mimado. São coisas indissociáveis. Indissociáveis. Agora imagina que você é uma baiana de acarajé e aparece um chefe francês que rouba a sua receita e diz que ele que inventou. Foda-se! Cara, ninguém inventou nada nessa porra. Todo mundo copia as coisas, cara. Se você levar pra esse extremo, você não pode nem falar a língua que você tá falando, porque foi o português que inventou e há minutos atrás você falou que é errada a colonização, blá 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 blá. Então, cara, vai dormir, cara, que se foda. Se ele disser que ele inventou, tudo bem, deixa ele falar que ele inventou, não tem problema. O que importa não é você alimentar as pessoas, não é isso o que importa, porque é uma comida. E aí imagina que todo mundo começa a achar o acarajé francês melhor que o acarajé baiano. Se ele fizer melhor, porque o acarajé baiano me deu dor de barriga, né, quando eu comi. Pior do que isso,
Imagina que as pessoas começam a achar que o acarajé é uma comida francesa e não afro-brasileira. Afro-brasileira. Tá. Isso é apropriação cultural. Isso! É que vocês não estão vendo aqui no vídeo que eu tô vendo, mas ele apontou o dedo pra câmera, tipo, isso é apropriação cultural. Isso é isso e isso não é isso. Ai, vai a merda com essa sua arrogância! A discussão sobre apropriação cultural é uma batalha sobre a ressignificação de símbolos. Por exemplo, para os primeiros cristãos, a cruz era um símbolo de resistência contra a dominação do Império Romano. Anos depois, a cruz virou um símbolo da dominação europeia. Outro exemplo é a suástica, que era vista como um símbolo sagrado por culturas asiáticas e virou sinônimo de extermínio e genocídio graças aos nazistas. Muda o símbolo. Ao invés de fazer uma suástica, faz um sorriso. Faz 2 pontos e um parêntese. Pronto. Aí, pronto. Muda o nome. Pronto, tá aí a solução. Você tá triste. Você tá chateado porque o acarajé foi roubado por um chefe francês? Foi roubado pelo ratatouille do acarajé? É só mudar o nome do acarajé, cara. Muda o nome da merda da comida e não enche o meu saco. Portanto, o debate sobre apropriação cultural é um debate sobre ressignificação de símbolos. Mais do que isso, um processo onde símbolos da luta de um povo passam a significar qualquer outra coisa para poder virar produto. Ou seja, quem comete a apropriação cultural é a indústria, é o sistema capitalista, e não indivíduos. Para entender isso melhor... A indústria é formada por quem, ô filha da puta? A indústria é formada por quem, ô gênio de merda? Você tá falando que a indústria é algo mágico e intangível que existe à margem da sociedade? A indústria é formada por indivíduos também, ô burro de merda. Quando você tá gravando esse vídeo, você tá monetizando ele pra encher o seu bolso de dinheiro. Isso é capitalismo, ô filha da puta. Eu tô meio brabo. Eu não deveria estar tão bravo assim neste vídeo. Mas, foda-se, já gravei. Não vou regravar. Vai sim, puto mesmo. Vamos continuar isso aqui. Vou compartilhar com vocês essa citação do blog Asmina. Precisamos Olha o nome do blog, meu. entender como o sistema funciona. Por exemplo, durante muito tempo, o samba foi criminalizado, tido como coisa de preto favelado. Mas, a partir do momento que se percebe a possibilidade de lucro do samba, a imagem muda. É isso aí, mano. Qual que é o problema disso daí? Qual que é o problema, cara? Qual que é o problema disso daí? Eu não tô entendendo. O problema disso daí. E a imagem mudar significa que se embranquece seus símbolos e atores para com o objetivo de mercantilização. Para ganhar Embranquiçar. Ai. dinheiro, o capitalismo coloca o branco como a nova cara do samba. Ou seja, valorizar o samba deixa de ser sinônimo de valorizar o negro. Calma, isso não quer dizer que branco não pode cantar samba. Isso só quer dizer que um branco cantando samba não tem o valor político de luta contra o racismo e afirmação de valor do povo preto que um sambista negro cantando. Entendeu, Malu? Essa também é pra quem é preconceituoso e diz que branco não pode tocar samba. Ao embranquecer o samba, você faz ele virar um produto que pode ser consumido por todos. Mas ele deixa de ser, assim, a expressão da voz de um grupo oprimido. Como não, cara? O que te impede de continuar fazendo samba, ô burro de merda, bosta? Caralho. Cara, eles são tão fracos assim que você tá falando que tudo na sua vida, tudo que você lutou pra fazer, foi feito por um cara numa indústria capitalista. E ele quis ganhar dinheiro em cima disso. E tudo isso foi motivo pra poder impedir que você continuasse fazendo o que você faz? Você realmente quer esperar que todas as pessoas do mundo observem as coisas que você faz como as coisas que você faz por ter resistência, por causa que tem um valor social que você imagina que tem? Cara, por quê? Por que você não continua fazendo e cala a merda da boca, cara? Pega, por exemplo... Ai, que é um exemplo meio nada a ver, mas, porra, eu tô gravando podcast. E toda vez que eu falo pra alguém que eu gravo podcast, a pessoa acha que
que eu tô fazendo um podcast de conversa que nem um Flow e que eu quero ganhar dinheiro em cima disso. Não, cara, não. Eu não quero fazer isso. Eu tô fazendo isso daqui porque minha alma pede e que se eu não fizer isso eu fico com agonia e eu fico chorando no meu quarto se eu não gravar o meu podcast semanal. E eu não posso querer que todo mundo pense. Eu não posso querer que todo mundo pense que eu tô fazendo isso por causa desses motivos antes citados, cara. Porque é coisa de gente mimada e orgulhosa. Meu Deus, é uma discussão tão imbecil, mas tão imbecil, em cima de umas coisas tão retardadas. Porque você não tá falando sobre o direito de ir e vir de uma pessoa. Você não tá falando sobre o direito dela votar, do direito dela se alimentar. Não, você tá falando de samba, você tá falando de música, você tá falando de comida. Você tá falando de comida que eu vou comer e vai sair pelo meu ânus peludo e sujo. E aí, valorizar essa cultura deixa de significar valorizar o grupo que criou essa cultura. Assim, criamos uma sociedade que aprendeu a valorizar o samba, o funk, os dreads, as tranças, sem aprender a valorizar o negro. É o que eu falei no início do podcast, ninguém se importa com você, cara. A gente se importa com as coisas que você produz, cara. Mesmo que... Cara, eu aprendi uma coisa, Spartacus. Spartacus, mesmo... No mundo imagético do seu conto de fadas que você vive na sua cabeça, se o homem branco capitalista da indústria monetária não tivesse roubado essa sua cultura, ainda assim ninguém ia valorizar o povo negro, porque ninguém se importa. A gente ia valorizar as coisas que você faz, a gente ia valorizar a sua comida, a sua música de merda, e as suas roupas, mas não ia ter valorizar, porque ninguém se importa com você como indivíduo, filha da puta. E dito isso, mesmo que a indústria capitalista malvada roube, ninguém vai deixar, ninguém vai começar a valorizar a pessoa branca. Porque ninguém se importa, cara, ninguém se importa com essas coisas, cara. Você tá botando muita pilha num bagulho que só serve pra afagar seu ego. Como diz o poeta americano Be-Easy, a cultura negra é popular, mas as pessoas negras não. A crítica não é para pessoas brancas que querem consumir uma cultura diferente. A crítica é para a indústria que, para poder transformar essa cultura em produto, descola ela do grupo que a criou. Como, por exemplo, quando uma marca quer usar Iemanjá para poder vender roupas, mas não quer usar uma modelo negra, porque a cultura negra é comercial, mas as pessoas negras não. E o resultado disso é que certas expressões culturais começam a ser mais aceitas no grupo colonizador do que no seu grupo original. Ou seja, a gente vê as tranças no cabelo da modelo branca lá na passarela de Paris e a gente vê as tranças no cabelo da mulher preta, pobre e favelada. E aí... É só trança, é só trança, é só trança, é só trança. É uma forma de você amarrar seu cabelo, filha da puta. Caralho, como vocês botam pilha. Eu não vou mais ver esse vídeo, cansei. Chega, ele vai ficar repetindo as mesmas groselhas. Só resta o quê? 2 minutos, foda-se. Cara, para de botar pilha nos bagulho que não faz o menor sentido e vive a merda da sua vida. Para de ficar botando pilha nos bagulho. Ai, um chefe francês roubou a receita do meu acarajé. É comida, é comida, é comida, é comida. É comida, quem vai ter a régua nesse seu mundo imagético pra poder definir a valorização das culturas que você tem? Você só tá enchendo o saco com coisas que são impossíveis de mudar. Porque as pessoas na vida real, elas não se importam, porque elas estão ocupadas trabalhando, elas estão ocupadas cuidando da vida delas. Agora, como você é playboy e você tem tempo livre pra poder ficar falando essas... Você tem tempo livre pra ficar falando essas baboseiras, basicamente. Então é por isso que você o faz. Então, cara... Vai arrumar coisa pra fazer que seja útil. Vai jogar xadrez. Pega um instrumento e aprende a tocar. Para de pegar pilha. Tu tá realmente implicando com coisa que não faz o menor sentido. Com coisa que não serve pra nada na sociedade. Sabe? É só uma trança, cara. Pega leve. Relaxa. Deixa a indústria. Continua fazendo seus rolês, cara. Faz a sua indústria. Reúne um monte de gente. Cria uma passarela de moda. Faz que nem o Emicida fez, que fez uma puta passarela foda com pessoas que ele julga ser oprimidas na ideologia dele. Faz isso! E para de encher o saco.
Esses caras, desses YouTubers de esquerda que criticam a sociedade, eles têm muito tempo livre nas costas, cara. Eu fico não é indignado, eu fico sem ter o que falar mesmo, cara. Fico sem ter o que falar. Isso foi as minhas ideias aí da semana, cara. As minhas 2 ideias da semana, porque eu não tenho mais nada pra falar. Se eu tivesse e-mail pra ler, se eu tivesse coisa pra ler, eu leria, mas ninguém manda e-mail pra mim, cara. Ninguém, eu não tenho ouvintes, eu não tenho ninguém que escuta essa bosta aqui, então foda-se. Então, cara, se tu escuta isso daqui, sei lá, cara, eu não vou ficar mendigando também, mas eu queria criar um quadro pra poder ler as coisas que vocês têm pra falar sobre mim. Sobre mim não, sobre a vida de vocês de merda. Se você tem algum relato interessante pra mandar, alguma coisa interessante pra falar, manda no e-mail daniel_vbf@hotmail.com, que eu vou ler com muito carinho aqui. Pode mandar uma reclamação, pode mandar uma história engraçada, pode mandar o caralho que for, cara. Só quero ter um pouco mais de motivação pra fazer isso daqui, porque semana passada eu não tive. E essa semana eu me forcei muito pra gravar. Mesmo atolado de trabalho da faculdade pra fazer. Mesmo atolado de coisa pra fazer, porque eu tô trabalhando, tô estudando e sobra tempo nem pra bater punheta, mas quem dirá pra gravar podcast? Quem dirá pra gravar essa porcaria de arquivo de áudio? Ai, chega, né? Episódio curto aí pra semana pra vocês não encherem a minha bola. Encherem a minha bola. Não tenho o que falar mais, eu não tenho assunto, cara. Então é isso, boa noite. Dá um beijo no seu pai, dá um beijo na sua mãe e tchau.